Fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como é terça-feira, vamos estar falando a respeito de Excel. Talvez você esteja vendo esse vídeo num outro dia e já para deixar claro para você, toda terça-feira a gente publica novos vídeos referentes a Excel. Então se você é uma pessoa novata que está aprendendo o Excel, se inscreve aí no canal, já ativa as notificações para você receber as informações assim que a gente publicar um novo vídeo. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, nós estamos publicando vídeos aí referente a Excel. E toda quinta-feira a gente vai focar em trazer conteúdos mais direcionados para as pessoas que já fazem parte do projeto Vida no Instagram. Se você ainda não conhece o Vida no Instagram, não sabe do que é esse projeto e o que a gente fala a respeito dele, eu deixo um link, todo vídeo meu tem um link na descrição para você clicar ali e conversar um pouquinho comigo a respeito do que é o Vida no Instagram, e aí eu vou direcionar você para você conhecer o projeto e entender como tudo funciona, tá legal? Então é isso daí. Vamos para a nossa vinheta assim que a gente voltar, mais um vídeo de Excel, e o assunto de hoje é os primeiros passos dentro do Excel. Então se você é novato no Excel, se liga aí. Se você também não é novato, fica de olho porque tá saindo muito conteúdo legal referente a Excel, beleza? Vamos lá para a nossa vinheta e daqui a pouco a gente volta. É isso aí, voltamos da nossa vinhetinha básica, bem simples. E já novamente eu quero deixar um comunicado aí para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixa um like aí, ajuda o canal a crescer. E deixa nos comentários a sua necessidade. O que é que você gostaria que a gente fizesse aqui? Quais os tipos de assunto que você gostaria que eu colocasse aqui para você? Digita aí nos comentários, deixa aí abaixo, para você entender um pouquinho mais, para que eu consiga entender um pouquinho mais a sua real necessidade. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar num card aqui em cima, nesse momento aqui, eu vou deixar o card do vídeo que a gente fez anteriormente, que foi publicado na semana passada. Toda terça-feira tem um novo vídeo. Tá? Não vou fazer uma sequência exata, assim como você aprende quando você vai numa escola, por exemplo, para aprender o Excel. Eu não vou focar dessa forma, eu vou focar de que jeito? Trazer conteúdos práticos, ensinando na prática para você o Excel, de uma forma que a gente comece desde o mais iniciante até a pessoa mais avançada. E aí, com toda certeza, você vai conseguir aprender isso daí de uma forma prática, ok? Sem muita teoria com relação a Excel, tá bom? Então, direto aqui para a nossa tela. Vou começar das funçõezinhas mais básicas do Excel e explicando essas funções para você. O que é importante, mas antes da gente começar com algumas funções, eu preciso que você entenda tudo isso, esse mundaréu de coisas que tem aí na frente, que na maioria das vezes pode parecer para você um bicho de 7 cabeças, e na verdade não é. É muito simples, é um processo bem fácil de você aprender, desde que você entenda como tudo funciona. E eu vou tentar passar isso nessa aula para você. Nesse vídeo, na verdade, não é uma aula, é um vídeo, né? Onde eu vou estar passando para você. Começando com relação ao Excel. O que eu tenho aqui na cara do Excel? Eu tenho alguns pontos que são importantes, mas o mais importante de tudo é você entender o que são esses quadradinhos aqui e como que eles são formados. Para que você entenda bem isso daí, e se você entender isso daí, você vai conseguir mexer no Excel de uma forma muito prática, o que vem a ser uma célula. O que é uma célula, João? Isso daqui, cada quadradinho desse é uma célula, tá? Então, ou seja, aqui eu estou em uma célula, aqui eu estou em outra célula e aqui eu estou em outra célula. E se eu for lá para o final da minha planilha, eu tenho a última célula do Excel, tá? Então, para você entender o que é o Excel, ele é um emaranhado de células
que a gente utiliza para colocar informações. Bom, uma vez que você entendeu que uma célula é um quadradinho desse, o que você precisa entender? A localização desse quadradinho. Então vamos lá. Eu tenho aqui um valor que eu coloquei dentro dessa célula. Tudo que eu coloco dentro de uma célula do Excel é um valor. Então qual o valor dessa célula aqui? É a palavra célula. Se eu vim nessa outra aqui e escrever João, qual é o valor dessa célula? É o texto João. Se eu vir nessa outra e colocar 1001, qual é o valor dessa célula? É o texto ou o numeral 1001. E eu quero que você entenda que todas essas células, quando elas não estão vazias, elas têm um valor. E esse valor quem determina sou eu. O que é o valor? É o que eu coloco dentro dessa célula. Acho que ficou claro, né? Células são os quadradinhos e os valores é o que tem dentro desse quadradinho. Você entendeu isso daí? Você praticamente entendeu a base do Excel, como que o Excel funciona, tá? Ele funciona na questão de células, que são os quadradinhos, e os valores que estão dentro desses quadradinhos. Ficou claro? Eu acho que sim, né? Então vamos lá. Essa célula aqui, ela é formada de alguma forma, de algum jeito. Se você olhar aqui em cima, ó, eu tenho uns quadradinhos com números, perdão, com letras. O que são essas letras? São as minhas colunas, beleza? Então aqui eu tenho a coluna A, aqui eu tenho a coluna B, aqui eu tenho a coluna C e assim eu vou até o final. E eu tenho aqui do meu lado, isso na parte superior, tá? São as colunas aqui na parte superior, tá bom? Na minha lateral aqui, esquerda, eu tenho alguns números. O que são esses números? São as linhas. Então entenda que tudo aquilo que eu tenho de cima para baixo é a minha coluna. O que eu tenho da minha direita, da minha esquerda para a minha direita são as linhas. Então vamos lá. Coluna é na vertical. Linha na horizontal. Então eu tenho uma coluna e uma linha. Em todo lugar do Excel, a coluna se encontra com a linha em algum ponto. E é aí que se forma a célula. Aonde que se forma essa célula aqui? Ela se forma, ela é criada quando eu desço na minha coluna G até a minha linha 6. Por exemplo, eu tenho essa célula aqui, ó. Essa célula é composta pela minha coluna G e linha 6. Eu vou até pintar isso daqui para ficar mais fácil de você entender. Tá aqui. Coluna G, linha 6. Tá aqui. A junção aonde se encontra a minha coluna G com a minha linha 6 é aonde eu tenho a célula que recebe o nome de G6. Como que eu sei isso? Se eu clicar em cima dessa célula aqui, ó, ele vai mostrar o nome dela nessa caixinha aqui para mim, ó, tá vendo? Aqui, ó, a célula G6, ela se encontra na coluna G, que está aqui, e na linha 6. Deu para entender? Conceito básico de Excel que eu estou trazendo para você, tá? E a minha coluna e a minha célula H21, aonde que está? Está na coluna H, linha 21. Aqui está a minha célula H21, tá aqui, ó. Entendeu? Vamos pintar a coluna H20, a célula H21. E se eu quiser pegar a minha coluna, a minha célula Q17,
ou R17? O que eu tenho que fazer? Aqui na minha coluna R, na minha linha 17. Aqui eu tenho a minha célula R17. Deu para entender? Então, ou seja, 90% do que você vai fazer, na verdade 100% do que você vai fazer dentro do Excel, você precisa entender que uma célula, ela é formada com base em uma coluna e uma linha, aonde se encontra essa coluna com essa linha, ali é uma célula. E essa célula recebe o nome de coluna mais linha. Nesse caso aqui, ó, qual é a coluna? G. Qual é a linha? 6. Então ela recebe a identificação, eu estou falando o nome para ficar mais fácil para você, mas ela recebe a identificação G6, porque ela está na coluna G, linha 6. Beleza? Eu acho que ficou claro para você o que é uma célula. Beleza? Então vamos lá. O que mais que eu tenho aqui no Excel de importante? Eu tenho planilhas, que é como se fosse uma folha de papel. É uma pasta onde eu crio as minhas informações e coloco ali dentro. Então, eu tenho aqui no caso a planilha 1. Se eu clicar aqui para criar uma nova planilha, ele vai criar a planilha 2. E aqui, se eu colocar uma nova planilha, vai ser a 3. E assim sucessivamente, até quantas planilhas eu quiser. Qual que é a vantagem disso? Eu consigo organizar melhor todo o meu conteúdo. E se eu quiser excluir essa planilha, é só eu clicar com o botão direito do mouse em cima dela e clicar em excluir. Beleza? Bom, então eu entendi que no Excel existe uma coluna, existe uma linha, e que na onde se encontra essa coluna com essa linha, chama-se célula. E essa célula recebe a identificação da letra mais o número. A letra é a coluna, o número é o número da linha. Beleza? E entendi que eu consigo criar planilhas dentro do Excel para organizar melhor as minhas informações. Porém, olha que interessante. A planilha 1 tem toda essa bagunça que eu fiz aqui, ó. Toda essa bagunça aqui é a planilha 1, ó. Tudo isso aqui é a bagunça que eu fiz na minha planilha 1. Só que se eu vim aqui, notificação que enche o saco. Só que se eu vim aqui na minha planilha 2, não tem mais nada disso. Por quê? Cada planilha é independente. Deu para você entender? Que eu tenho uma planilha e o que eu faço nela não aparece na outra. E não aparece na outra, e não aparece na outra, e não aparece na outra, e nem na outra, e nem na outra, e nem na outra. Porém, nessa daqui eu tenho um outro conteúdo que, se você olhar aqui, ó, é a célula E5, que é a junção da coluna E com a linha 5. Porém, a E5 não tem nada marcado aqui, ó, na minha primeira planilha. Tá? Então, você entendeu que tudo dentro do Excel é dentro de uma determinada planilha e que é identificado por uma letra, que é a coluna, com um número, que é a nossa linha. E a ligação entre eles é onde eu tenho uma célula. Tudo que eu tenho dentro dessa célula é o valor da célula. Ok? Esse é o ponto básico que você precisa entender do Excel. E o que mais que eu tenho no Excel, João? Eu tenho aqui o meu menu superior, que eu não vou falar a respeito disso. E eu tenho os meus submenus. Para cada menu que eu clico, ó, ele abre, para cada menu superior, ele abre uma função ou um conjunto de funções diferentes, ok? Só para você ter uma ideia. Se eu quiser esconder essa linha de grade, que é esses riscos que tem aqui, é só eu clicar aqui em linhas de grade para sumir. Eu desmarquei essa caixinha aqui, sumiu as minhas linhas de grade. João, mas e se eu quiser voltar e eu não tiver aparecendo isso para mim? Clico aqui em exibir
venho no grupo que se chama mostrar e clico em linhas de grade, ele aparece novamente, tá? Então, ou seja, essa é a base para você começar a trabalhar com o Excel. Se você entender isso daí, você vai conseguir trabalhar com o Excel com muita facilidade. Porque tudo no Excel depende de uma planilha que é composta por uma coluna, por uma linha, e que a junção dessa coluna com essa linha chama-se célula. E que essa célula, dentro dela, ela pode estar vazia, como é o caso dessa que está agora, que não tem nada. Tanto é que se eu clicar aqui, olha, se eu olhar aqui, ele não tem nada nessa linha, nada nessa célula, nada. Porém, se eu escrever aqui, ó, cidade, eu tenho agora um valor dentro dessa célula e ela já não está mais vazia. Beleza? Bom, entendido isso, eu consigo começar a identificar algumas coisas. Vamos lá. Eu tenho aqui o valor 10, eu tenho aqui o valor 20 e eu tenho aqui o valor 30. Esse daqui são os valores de cada célula dessa. Eu consigo começar a brincar um pouco com isso. Por exemplo, eu vou fazer uma soma. Como que eu faço uma soma? Eu tenho várias formas. Eu vou fazer da forma mais prática para você, tá? Igual, vou digitar aqui a palavra soma. Quando eu começo a digitar, ele já me traz todas as funções do Excel. Eu vou fazer essa função e depois eu te explico o que significa essas funções, tá? Eu vou abrir um parênteses e vou selecionar os 3 campos que eu quero que ele faça um determinado cálculo para mim. Por exemplo, eu quero que ele some esses 3 valores. Se eu der um Enter, ele vai trazer o valor que é a soma desses 3 aqui. No caso, 30 mais 20 são 50, com mais 10 são 60, é o valor que ele trouxe aqui. Olha que interessante agora, se eu trocar esse daqui para 5, automaticamente ele vai deixar de ser 60 e vai passar a ser 55. Ó, ele faz o cálculo automático para mim. Tá? Essa é uma das principais funções do Excel. E o que vem a ser uma função no Excel? Vamos lá. Função no Excel. O que é uma função no Excel? É tudo aquilo que eu posso fazer de uma forma automática. Então vamos lá, não é só cálculo, cálculo também, mas eu posso fazer, eu dei exemplo no vídeo anterior, sobre uma função chamada PROC-V, que ele faz uma procura na minha vertical. Eu posso fazer um PROC-H, que é uma procura na minha horizontal. Eu posso fazer também um soma-C, que ele vai fazer uma determinada soma se contiver um determinado valor. Eu vou dar um exemplo de um soma-C para você, tá? Agora aqui eu estou trabalhando com exemplos, ok? Vamos lá, digamos, eu vou até mostrar um exemplo para você aqui que vai ficar bem prático. E eu acho que você já vai entender a base do que é uma função. Digamos que eu tenho o João, a Maria, o João de novo, o Joaquim, a Cláudia e a Maria de novo. Ok? Beleza. Esses daqui são as pessoas que compraram, por exemplo, alguma coisa aqui na minha mercearia. Digamos que eu tivesse uma mercearia, tá bom? Então esse daqui é o nome deles. Esse daqui é o valor que ele gastou. Eu vou até formatar isso daqui. Vou deixar aqui no centro. Vou trazer isso em negrito. E vou deixar isso daqui com valores em dinheiro, tá? Vou até aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. Digamos que o João, vou colocar aqui data para você entender. Vai ficar mais fácil. Digamos que isso aqui é um controle da minha mercearia, da minha padaria, não sei. E digamos que na data de 17/5/2022,
O João gastou R$17 aqui na minha mercearia. E depois, no dia 18/5 de 2022, o João gastou mais R$35,20. Beleza? Aí aqui no dia 18/5 de 2022, a Maria gastou R$29. Tá? Então agora eu vou preencher algumas informações aqui. Ó. E depois, no dia 22/5 de 2022, a Maria gastou mais R$65. Tá? Aí eu tenho aqui, no dia 18, vamos pôr no dia 19/5 de 2022, o Joaquim gastou R$11. E a Cláudia também no dia 19/5 de 2022, ela gastou R$5,70. Beleza, eu tenho aqui um pequeno controle do que foi vendido dentro da minha mercearia, por exemplo, ou da minha lanchonete, enfim, né? Dentro do meu controle. Né? E aqui eu tenho o valor total, ok? Qual vai ser o meu valor total? Eu vou fazer uma soma simples aqui, ó. Uma soma bem simples. Qual vai ser o meu valor total? Vou mesclar e centralizar isso aqui. Vou pôr uma borda aqui. E aqui eu vou fazer uma soma, como eu fiz para você antes. Igual soma, abro parênteses, seleciono tudo aquilo que tem o valor e dou um Enter. Ele me trouxe o total em caixa, o total vendido. Vamos até trocar isso aqui, ó. Total vendido, ok? Agora, se eu quiser fazer uma soma somente do valor que o João gastou, o que eu vou fazer, ó? Compras... Valor devido. Valor comprado, na verdade, tá? De quem? Vamos aumentar isso aqui. Você vai ouvir alguns barulhos aí, tá? Mas valor comprado. Olha que interessante. Eu vou colocar aqui, ó, com base em uma pessoa. Por exemplo, vou aumentar uma coluna aqui para ficar diferente. Nome. Digamos que aqui eu tenho o nome do João. Eu quero saber quanto o João gastou dentro da minha mercearia. Então eu vou fazer uma função chamada soma-C. Igual soma. Eu gosto de fazer tudo maiúsculo, não muda nada, mas soma-C. E aí eu tenho a síntese da soma-C. Eu não vou entrar em detalhes da síntese, porque eu quero que você entenda o que é uma função somente. Depois eu vou explicar essas funções, tá? Qual que é o intervalo? Tá? O intervalo é o intervalo da onde eu tenho o meu critério. Então, o intervalo é aqui, João, aonde tem os nomes, tá? Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? Eu quero saber somente os valores do João, que está escrito aqui. E eu quero separar agora o intervalo aonde tem os valores para ser somado. Tá aqui. Se eu der um Enter aqui, ele vai me trazer o valor que o João gastou dentro desse período. Quais são os valores do João? É 17 mais 35 e 20. Então, 35, 45, 35 com 10 é 45, com 7 é 50, com 2 que sobrou 52, com 20 centavos daqui 52 e 20, tá? Olha que legal agora, se eu trocar e digitar aqui Maria, ele vai me trazer só o valor que a Maria gastou, que é 29 mais 65. Vamos abrir a calculadora aqui para ver se está certo. 29 mais 65. 94. Tá certinho.
Então, isso é uma função. Qual a função da função? Poder mostrar para a gente ou facilitar o nosso trabalho. Como que ele facilita? Dessa forma é só trocar o nome da pessoa que eu quero aqui, ó, que ele vai trazer o valor para mim. Se eu colocar aqui agora Joaquim, ele vai trazer o valor referente ao Joaquim. Então, isso daqui, que está aqui, ó, é uma função. A função chamada soma-C. Isso daqui é uma função, que é uma função chamada soma, ok? Então, automaticamente, a gente já entendeu nessa aula, ou nesse vídeo, que eu tenho, dentro do Excel, uma planilha, que eu posso ter várias planilhas, que essa planilha é composta por uma coluna, uma célula, uma linha, essa coluna é nomeada com uma letra, a linha é nomeada com um número, e que a junção entre a coluna e a linha é uma célula. O que tem digitado nessa célula é o valor dessa célula. Ok? Beleza. E entendi que eu tenho uma função. Onde que eu pus agora? Tá aqui, ó. O que é uma função? Uma função é tudo aquilo que facilita o meu trabalho de forma automática. Beleza? Enfim, basicamente o vídeo de hoje é isso. Eu quero que você entenda isso. Você entendendo o que é o Excel, vai facilitar demais as próximas aulas para você, os próximos vídeos. Tá legal? É isso daí. No próximo vídeo da próxima semana, eu vou, não sei quando você vai estar assistindo, mas no próximo vídeo, toda terça-feira tem novos vídeos de Excel e em quinta vídeos referentes ao Vida no Instagram, ao projeto Vida Instagram. No próximo vídeo eu vou começar a entrar em mais detalhes com relação a algumas funções do Excel. E aí vai facilitar demais para você começar a botar isso em prática. Vou dar mais alguns exemplos e vai chegar um determinado momento que a gente vai criar uma planilha ou vai criar um controle de uma forma mais generalizada que você vai conseguir usar no seu dia a dia ou no seu negócio, tá bom? Digita aí nos comentários o que você achou, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou e deixa dicas ali pra gente também de novos vídeos ou novos conteúdos que eu poderia estar fazendo pra você, tá legal? É isso daí, então eu espero que eu tenha te ajudado, um grande abraço, muito sucesso e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!